O último é exatamente formado de 3, formando então 10 universos. E agora vocês vão ter, ali daquela luz que tudo emana, ali Elohim em si mesmo, em sua essência, é inconhecível. Para o homem, designado pelo nome de En Sof, sem limite, infinito, segundo o judaísmo, então as 10 Sefirot, ou as emanações do Eterno, os modos manifestadores de Elohim e os seus atributos manifestados. Você aqui está vendo exatamente os 10. Keter é o primeiro, a coroa. Rokhma é o segundo universo, de onde vem de Keter. São 3 em 1, porque Rokhma, Binah e Keter é o local, é o átrio interior, o local santo, e Keter, o local santíssimo. O resto são exatamente 6, porque são 3 universos em um só, simbolizando exatamente o local átrio exterior, local santo e o local santíssimo. Logo, o terceiro universo é o universo da compreensão, prezado telespectador, Binah. Logo você tem o quarto universo. O quarto universo nós temos Hesed. O quinto, Gevura. O sexto, Tiferet, beleza. O sétimo, Netzah, eternidade. O nono, o oitavo, Hod, a reverberação. O nono, o Yesod, que é a fundação. E o 10, o Malhut, o reino. Para que vocês entendam aqui exatamente, nós temos a árvore. Este universo que vocês estão vendo, então repetindo, temos Keter, Rokhma, Binah, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Yesod, Hod e Malhut. Exatamente tudo que existe no universo surgiu a partir de Keter. Keter é o ponto inicial. Elohim é a fonte da vida, é o Criador. Mas ele é o infinito, inacessível, incompreensível. Ele é desconhecido. Seria profanado se estivesse em relação direta com o mundo. Entre ele e o mundo se colocam as 10 Sefirotes pelas quais criou tudo o mundo, que são seus instrumentos, os canais, os caminhos pelos quais sua ação transmite ao mundo e suas formas. O conjunto dessas 10 Sefirotes forma então, prezados ouvintes, o protótipo do homem. Olhe para os dedos da sua mão, verifique quantos dedos você tem. Você pode perceber 10. Você nunca na tua mente questionou por que eu tenho 10 dedos, por que eu tenho peitos, por que eu tenho 2 braços, 2 pernas, por que eu tenho cabeça e por que eu tenho essa parte entre a cabeça e a parte inferior da cabeça, onde se chama pescoço. Eu também tenho a parte sexual, porque eu tenho os pés. Tudo, meu prezados ouvintes, é a forma, esse protótipo do reino, é a forma do homem, é a forma do Adão superior, também chamado de Adão Kadmon, o Adão superior ou o Adão eterno, que é o macrocosmo, o tipo intelectual do mundo material. As Sefirotes são geralmente representadas na mística judaica através da árvore das Sefirotes. Então esta árvore das Sefirotes é um protótipo do corpo do homem, meu prezado telespectador. Por isso que o Eterno diz: façamos o homem conforme a nossa aparência, porque na hora da criação do homem estava presente Melahim, que cantavam diante dele, e o próprio Eterno estava numa forma parecida com esta forma que ele deu ao homem, que é um protótipo do universo. Por isso que ele usou esta palavra nossa, não porque ali tinha 3 ou 2 seres, mas o Eterno em si é um só, o Todo-Poderoso. Nós aqui
temos então o que foi que aconteceu quando o Eterno criou todas as coisas, o mundo da criação. Você está ouvindo o mundo da emanação. O mundo da criação já é diferente, para prezados telespectadores. Para o Eterno criar, ele não podia criar nada na luz, algo físico, algo palpável, que fosse palpável, que ele pudesse, que você tocasse, coisas materiais que você pudesse tocar, madeira, frutas, a parte do rosto, pele, cabelo. Estas coisas não existem no mundo da luz, porque se você entrar neste mundo que é 1 bilhão de graus Celsius de luz, você explode, você morre. E então o que é que ele fez? Ele criou o Tissitissum. Ele então pegou uma parte da luz do seu corpo e chupou, sugou, aspirou. Ele fez, sugou a luz e criou um vácuo redondo, vazio. E exatamente antes que as emanações fossem emanadas e as criaturas criadas, uma luz superior pura preenchia toda a existência. E não havia espaço, nem atmosfera vazia, nenhum vazio ou buraco, pois tudo estava preenchido com aquela luz pura, sem limite. Não havia tal parte como cabeça, nem tal parte como cauda, e nem também começo ou fim. Tudo era pura, uniformemente equilibrada e igualmente distribuída em sua semelhança ou afinidade, que é chamada de luz eterna. A causa da criação do mundo foi quando houve o desejo de criar o mundo e emanar suas emanações das 4 consoantes, para trazer à luz a perfeição de seus feitos e de seus nomes e de suas designações. E eis então que ele então se restringiu no ponto central. Aqui está em si, precisamente no centro da luz. Ele limitou-se à luz, ele sugou, retirou-se para os lados, em volta para o ponto central. E o que aconteceu, prezados ouvintes? Então, obteve-se um espaço vazio, com atmosfera e um vácuo circuncidado, o preciso ponto central. E depois da restrição acima, ele traçou-se da luz eterna uma linha diretamente de sua luz circular, de cima para baixo, e gradualmente desceu pela evolução naquele vazio ou vácuo. O começo superior da linha foi estendida do infinito. Ele então entrou em contato com ele restrito, assegurando que o fim desta linha abaixo para não entrasse em contato direto com a luz eterna, porque senão ele destruiria a matéria, pois a matéria se desintegraria diante do tamanho e do esplendor da sua grandeza. A linha então foi traçada, esta linha então foi traçada e estendida para baixo, e aquele vácuo que ele, o Criador, com características humildes, emanou, formou todos os mundos, todas as galáxias. E então, a partir daqui, ele fez a coligação, reuniu, coligidos os mundos, reunidos desta emanação das 4 consoantes. E antes dos 4 mundos, exatamente a primeira emanação, Aslut. A segunda, criação, Bará. A terceira, formação, Etzirá. E produção, Asiar. Só havia o infinito na forma dele. E é o seu nome, um só.
E ele é um só, prezado telespectadores. Unidade maravilhosamente oculta, pois está além do poder ou capacidade mesmo dos anjos de penetrar a grandeza da sua unidade. E estes indivíduos estão próximos a ele, eles não têm concepção do infinito. Não há capacidade, inteligência criada suficiente que possa diretamente dele, que possa compreender seus limites e a sua grandeza. Nada que possa penetrar. Não será esta árvore mencionada nas Escrituras? Não serão estes os frutos? Não serão estes os caminhos que tanto são mencionados? Exatamente, nós então temos aqui as Sefirotes. Aqui no nível não humano, vocês estão então tendo um background, uma parábola destas Sefirotes, numa dimensão real. As 10 Sefirotes são como ideias, mães do mundo, chamada Olam Azilut. O Olam Azilut, vamos definir cada um. Primeiramente, é o mundo da emanação, relacionado com as Sefirotes, Keter, Hokmah. Exatamente, é o mundo da sabedoria. Keter, onde tudo emana. Hokmah, a sabedoria, que a ideia do pensamento puro, indiferenciado, pensamento que dá forma à vontade de Elohim. Não é bom nem mal. Por exemplo, o pensamento de fome, sem a compreensão daquilo que implica. Exatamente, Keter, a coroa, a ideia do Tzitsum, contração do Ensof. Acontece no momento em que a criação emerge de Keter, dele. Representa a singularidade das Sefirotes e é menos compreendida por estar no ponto mais alto da escada da criação. Por quê? Porque exatamente os mesmos 10 Sefirotes que estão no mundo da luz, os mesmos foram projetados para o mundo da criação. Os mesmos reinos são projetados com as mesmas escalas, águas entre um e o outro, universos que se separam entre um e o outro, vazios até chegar entre um e o outro, e o universo que lá de cima de Keter, espiritual, agora se emana no universo aqui embaixo, nos 10 universos, agora de uma maneira física, de uma maneira palpável. É algo impressionante. E então nós temos, como já falamos, Keter, logo em seguida Hokmah. E nós temos então o mundo da criação. É chamado também de Olam Bará. A palavra Bará em hebraico tem uma gimatria. O número 5, que significa, era o número da criação. Relacionado com a Sefirá Binar, que está ligado ao útero do universo. Toda a criação partiu de Binar. Aqui também tem a compreensão. Binar significa compreensão, entendimento. Ponto final da emanação, onde são geradas as Sefirotes. Ou seja, todas as outras veio de Binar. A aplicação da lógica, a avaliação dos pensamentos, a diferenciação de bem e do mal. Bem, nós temos agora o Olam Yetzirah, é o mundo da formação. Este mundo da formação, prezados telespectadores, é relacionado com as Sefirotes Hesed, Gevurah, Tiferet, Hod, Netzah e Esod. Juntas movimentam, prezados ouvintes, o mundo, né? E então nós temos a palavra Hesed, é um reino para o universo. Significa misericórdia, amor sem limite. Gevurah, resistência, oposto de Hesed, retenção de fronteiras. O próximo universo, Tiferet, beleza, no sentido de equilíbrio e harmonia, ponto de equilíbrio entre o Hesed e Gevurah, entre o dar e o receber. O Netzah, vitória e triunfo, dominação. Hod, esplendor, inocência. E Esod, fundamento, ponto de equilíbrio entre Netzah e Hod. E então nós temos aqui emanado de Binar, Gevurah,